E aí galera, professor BMF na área aqui, eu trazendo uma operação que eu fiz hoje, foi a única, que daqui a pouco eu vou viajar. Mostrar aqui uma operação interessante a vocês aqui, onde que eu entrei no preço, né? Já tá, ele não pode perder esse fundo, senão ele reverte. Então vamos lá. Qual a análise? A análise era o seguinte, meus amigos, era que tinha essa máxima, esse fundo e esse outro fundo aqui, né? Então o preço rompeu essa máxima aqui. Então, consequentemente, quando ele fosse na volta no pullback, ele ia fazer um fundo mais alto que esse cara aqui, né? Tinha essa linha de tendência para me basear no preço. Então, quando o preço comprou, aquela linha de exaustão de movimento, né? Uma linha de exaustão de movimento, então a gente comprou, mas sabendo que poderia perder esse movimento, mas deixando seu stop técnico aqui. Então, a priori, o alvo seria aqui, na primeira parcial, né? Mas eu quero que ele rompa, que eu quero sair no cheio, né? Qual que eu vi? Eu coloco em M15, certo? Eu coloco em M15. Eu, nos vídeos meus anteriores, que eu falei que vocês podem procurar aí na playlist aí, que o preço rompesse esse ponto, que eu até fiz uma venda aqui, que era com saída aqui, né? Mas eu não segurei o trade, eu não swing trade, então eu fiz uma venda aqui, porque foi no teste desse topo aqui, né? Eu sabia que ele vinha aqui, porque ele rompeu esse topo, ele validou, né? Para poder continuar essa subida, para romper essa máxima aqui. Entrei meio atrasado, era aqui o movimento, mas eu peguei o preço em tendência, né? Um fundo, outro fundo, e ele fez aqui provavelmente terceiro fundo com stop técnico aqui, né? Mas aí, a gente coloca aqui no M1, então a gente vê que o preço está retornando. Se ele pegar aqui meu take, tudo bem. Então ele vai fazer topo mais baixo aí e vai tentar reverter essa tendência de M1 aí, né? Mas o que acontece? Olhando aqui, como dizer assim, ele no caso aqui, esse pullback aqui, ó, no momento que ele testou aqui, ele tinha por obrigação de romper aqui, certo? Se ele não romper aqui, eu vou pensar em venda, né? Mas eu creio que ele possa romper, né? Então eu comprei nesse ponto na expectativa aí, mas eu tenho que ver essa questão de movimento, né? Então vamos lá aqui, tem um par aqui muito interessante que eu estou aguardando a entrada nele, ó, acabei de perder a entrada nele. Olha, mas tudo bem, isso aí faz parte do jogo, né? Aqui era o seguinte, já está um pouco tarde já de entrar, perdi essa entrada. Eu queria fazer essa entrada ao vivo, mas eu estava explicando no outro par, pensei que dava tempo, né? Mas tem essa linha de tendência aqui, vamos ver, né? O que acontece, né? Eu rompi esse fundo, validou, então esperei o teste aqui, ó, certo? Vamos botar meu stop técnico e o alvo aqui embaixo, né? Explicar por quê. Vamos logo um tempo para poder tirar os ruídos, ó. Observe o seguinte, ó, que ele não rompeu esse ponto. Não rompeu esse ponto, o mercado está consolidado, eu estou operando consolidação. Aí o que acontece, o que consiste é o seguinte, era para mim ter entrado vendido aqui nessa região, stop técnico aqui e alvo aqui, ó, certo? Esse todo alvo, esse aqui, ó, daria aqui no mínimo 3 para 1, 1, 2, 3. Então, se rompesse esse ponto aqui ia ficar bonito, porque a saída dele era aqui, né? Ia ser show de bola, ele ia testar esses fundos aqui como alvo, ó. Então, vamos ver se o preço volte para cima para dar uma nova oportunidade, né? Agora, vamos ver bem aqui, analisar o seguinte, certo? Existe essa linha de tendência aqui, certo? Então, se ele romper aqui nesse ponto, o stop técnico seria aqui, que era um possível fundo, ó. Mas ele precisa fazer esse movimento, ó. Se ele fizer isso, aí eu entro aqui, vendido com stop aqui, ó, certo? Então eu vou ter que aguardar agora, mas o alvo é muito grande ainda, certo? Então daria o que? Muitos pontos, né? Tanto de alvo que tem. E assim por diante, né? Agora
Era uma boa entrada, mas acabei perdendo a entrada. Mas acontece. Bom, eu poderia entrar aí, poderia, né? Mas vamos ver como é que ficaria a entrada aqui para mostrar para você. Eu poderia entrar aí, poderia, mas aí meu alvo tinha que ser aqui embaixo, né? Meu stop técnico aqui, né? Então ele rompeu a linha de tendência, vamos esperar. Ele pode iniciar um pullback forte, né? Então observe que é o seguinte, ele pode fazer isso aqui, ó. Eu quero que ele veja aqui nessa região. Agora eu vou ter que ver a fraqueza dele nessa linha para eu poder entrar vendido nesse ponto aqui, um stop técnico aqui, né? Vamos aguardar agora, né? Mas se ele fosse aqui já nesse ponto, eu venderia aqui nesse ponto um stop técnico aqui, mas ligando que se ele não rompesse essa linha de tendência aqui, eu já ficaria esperto, né? Porque provavelmente ele vinha fazer pullback para testar esse ponto aqui, né? Certo? Porque eu tenho uma linha de tendência aqui, mas ele não foi lá em cima, então a gente vai aguardar. Queria fazer essa entrada ao vivo com vocês aí, mas o pessoal lá no grupo comenta, mas aí essa linha de tendência que o preço ainda pode respeitar nela, né? Como o mercado está consolidado em outro tempo gráfico aí, mas é a mesma coisa no M1, todos os tempos são iguais. Eu poderia entrar vendido aí com stop técnico acima da zona, mas eu ia ficar na torcida, né? Mas não quero isso não, né? A gente opera os pontos que a gente precisa. Então vamos aguardar aí. Era uma entrada top aí, filé já. Cadê? Vamos analisar isso aqui, ó. Bom, pode ser que me stop. Ele, se você olhar, ele está querendo romper essa máxima aqui. Mas de qualquer jeito eu poderia sair aqui, ó. Mas aí eu quero mais além, né? Já estou bem positivo na semana. Ele está fazendo assim um preço, ó. Ele tem que fazer isso aqui. Se ele não fizer isso, ele vir aqui e não, se ele subir, não romper isso aqui, eu saio fora do trade, né? Ou deixo meu stop aqui já, no caso se ele tem. Então vamos ver aí. Agora é só aguardar, surfando a tendência aí, certo? Então é isso, pessoal. Eu poderia fazer aqui um stop financeiro, né? Mas ó, aqui já daria mais do que o meu risco. Eu teria entrado nesse ponto aqui, ó. Já tinha dado já mais do que o objetivo, certo? E o preço aqui tem uma linha de tendência, já foi rompido, mas não rompeu o fundo ainda nesse movimento. Então vamos continuar aí, certo? Não tem o que fazer não, deixa eu ver aqui. Mesma coisa aqui, eu perdi essa entrada aqui, ó. Interessante essa entrada aqui, ó. Mesmo sentimento de mercado. Máxima, mínima, certo? E máxima. Rompeu esse ponto, vem para testar, segurou aqui nesse fundo, ó. Você poderia comprar aqui, ó, um stop técnico aqui, certo? Então o que acontece, ele deu 1 para 1 já aí, né? Feito parcial na maioria dos lotes. E deixa o preço subir, né? Quinta-feira, né? Amanhã é sexta, então dessa forma aí. Deixa eu ver aqui outro. Mesmo aqui no Euro CHF, né? Vamos dar uma analisada aqui nesse papo. Bom, como eu falei, aqui nesse ponto, eu dei uns vídeos que eu falei que aqui é um ótimo ponto de venda. Porque esse fundo ele veio buscar, né? Só que vamos ver o que aconteceu no M1 aqui. Ó, não teve nenhum rompimento de fundo, ó. Porque o ideal do preço da nossa entrada, ele tinha que ter chegado aqui, ó. Quando ele fez esse topo mais baixo aqui, ó, fazia assim no teste, venda com stop técnico e as zonas, os alvos, né? E ele rompeu. Isso quer dizer que ele vem buscar a próxima zona, que é esse topo aqui, ó.
certo? Algo que acontece, então aí vai ser um ponto de venda, certo? Mas precisa o sinal de reversão, né? Tem essa linha de tendência aqui, ó. Tem essa linha de tendência aqui, ó, com esse fundo confirmado. Então, se o preço, sabendo se vender aqui, o alvo a priori é aqui, né? Que seria um contra, mas com alvo aqui. Então, o cara ia comprar no pullback aí, né? Da de venda. E o preço ele pode vir aqui, ó, e romper esse cara aqui e andar, né? Então, você pode vender aqui, quando chegar aqui, tiver anomalia, você compra. O alvo seria aqui e romper isso aí, o preço ia andar, né? Mas aí vai demorar aí, vai ficar para amanhã aí talvez. Não. Foi no topo mais baixo aí, ó. Eu só vou vender agora, pessoal. Eu tenho esse fundo de referência, só se o preço fizer isso, ó. Romper, voltou. Aí eu tenho essa linha de tendência, certo? Venda, stop tag, porque ele vai continuar esse movimento, hein? Mas para isso precisa romper esses fundos, ó. Se ele fizer isso, vai fazendo isso, até chegar no nosso alvo. Eu perdi a primeira entrada, que seria aqui, não foi na zona onde eu queria, acontece, viu? Queria fazer essa entrada ao vivo, mas é assim mesmo. Então é isso, pessoal. Esse aqui vai pegar meu stop. Eu vou... Eu vou confiar na técnica, né? Enquanto não romper esse fundinho aqui, eu acredito que ele vai para cima. Mas ele está fazendo força vendedora, né? Já rompeu já, mas vamos lá. Deixa aí stopar aí, né? Esse ponto, eu queria que rompesse, mas acho que está fazendo um pouco mais baixo. Rompeu o linha de tendência. Agora, se ele romper esse fundo, garotada, e vir testar aqui, é um vendão, viu? Olha o alvozão dele aqui, ó. Bem? Então, pessoal, é isso aí. Bom dia para vocês aí. Até a próxima aí. Se liguem no canal aí.